Fala aí, galera! Nesse vídeo você vai aprender como é feito o nível de progresso nos softwares. Isso você usa em sites, sistemas, em aplicativos. E você vai ver agora como é simples de fazer isso em casa. Vamos lá! E para a gente começar, eu quero que, se você está começando agora e não sabe do que eu estou falando, então você já entra aqui, ó, programarnapratica.com.br. Vai entrar nessa página aqui, que é a principal, vem em primeiros passos. E aí você vem aqui e lê o que está escrito aí e dá play nesse vídeo. Aí sim você pode dar os primeiros passos, você vai instalar uma ferramenta de desenvolvimento para fazer a mesma coisa em casa. Então aqui com software de desenvolvimento aberto, eu vou usar aqui nesse exemplo o Delphi para mostrar para vocês. Eu venho em File, New, aí eu uso a opção Multi-Device Application Delphi. Então, File, New, Multi-Device Application Delphi. Aqui eu deixo selecionado uma aplicação em branco, dou um OK. Isso está aqui na nossa tela. Então, para a gente entender como funciona essa parte do nível de progresso, eu vou colocar aqui algumas ferramentas para a gente ver esse nível de progresso acontecendo. Tá? Então, eu vou usar aqui. Aqui em Palette você escreve Circle, você clica aqui e clica aqui. Aí depois você vem aqui de novo em Palette, escreve Pie, que é o pi. Clica aqui e clica aqui. Aqui nele, que é a estrutura que está selecionada, você clica, segura e arrasta para dentro do círculo. Olha só, ele veio aqui para dentro. O que você vai fazer agora? Com ele selecionado, esse pi aqui, você escreve aqui ou vem aqui em cima, em Align, e coloca Client aqui. Selecionou, olha só, ele veio aqui para dentro. Porque ele vai nos mostrar o nível do progresso daquilo que a gente quer saber. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar um pouquinho ele. Aqui seleciona círculo e clica para aumentar ele. Para ele ficar direitinho, você clica aqui no Pi ou seleciona aqui. Tá? Mas aí vem aqui no círculo que é melhor. Você clica aqui no círculo, escreve Size. E aqui você deixa 150 por 150. Certo? É ele que vai nos mostrar o nível do progresso. Agora nós vamos entender como funciona isso. Para isso nós vamos também mudar a cor dele para que a gente visualize a modificação. Então aqui eu seleciono o Pi aqui, escrevo Fill e aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro só para destacar o melhor, para dar uma diferença. Para a gente entender como funciona a questão do progresso, eu vou mostrar aqui num bloco de notas. Nós vamos usar 3 informações. Você clica aqui no Windows, escreve bloco de notas. Clica aqui para abrir ele. E nós vamos usar a informação atual, a informação total e uma porcentagem. Olha como é simples fazer. Então, atual, o que é? Por exemplo, você está vendo alguns registros, alguns números. E qual é que é o que você está na posição atual, o quanto representa no total. Simplesmente é isso. Então, por exemplo, se você está no registro número 2, de 10, você tem 10 páginas de um livro, certo? Você está com o livro na sua frente, que tem 10 páginas, e você está na número 2. Quanto que representa, quantos por cento representa sobre o total esse número da página? Então, como é que vai fazer? Exatamente como está aqui, 2 de 10. Você só divide um pelo outro. Então, vou mostrar isso numa calculadora aqui para você entender melhor. Olha aqui, você está no número 2, a página número 2, e divide pelo total, dividido por 10. 0,2. 0,2. Ou seja, se você fazer isso vezes 100, vai dar 20. 20 o quê? Isso aqui é igual a 20%. Certo? Então, quando eu fiz vezes 100, ele me disse que é 20%. Muito bem, então é isso que a gente precisa. O atual, o que é? A página atual é 2, o total é igual a 10 e a porcentagem é igual a 20%. Tudo bem. Então, o que acontece? Aqui nesse gráfico, ele tem que mostrar para mim, nesse exemplo, esses 20%. Então, esse total embaixo aqui, ele é o 100%.
Esse círculo, ele representa 100%, que é o todo. E essa fatia nos mostra o quê? Apenas um pedaço, que vai ser os 20%. Para a gente configurar ainda ele para deixar melhor, o que a gente vai fazer? Seleciona aqui o Pi, nós vamos organizar ele. Você vem aqui em Rotation Angle e verifique se realmente ele está 0. Ele está 0, tudo bem. Só que assim, ó, eu quero que ele comece, olha só, eu vou entrar primeiro aqui em End Angle. Olha, ele está dizendo que está menos 90 o ângulo dele. Eu vou colocar em 20. Tá? Ó, ele mostrou que ele tem 20 pontos aqui de 360. Aqui são 360 o total de pontos. E aqui ele mostrou que tem 20, ou seja, 20 de 360. E esse 20 de 360, ele começou o zero aonde? Aqui. Porque se eu colocar 50, ó, ele está aumentando, 100, aumentando. O ponto zero dele está aqui, mas eu quero que o ponto zero dele comece aqui, porque nós todos somos mais acostumados com as horas que começam aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui já para ficar mais confortável para a gente, que a gente já está acostumado que o ponto zero comece aqui. Então, nós vamos pegar o rotation ângulo dele, escreve aqui, ó, nas propriedades, rota, para chamar o rotation ângulo, e aqui eu vou colocar 270, porque aí ele vai posicionar o ponto zero aqui em cima. E o end angle, olha só, o final do ângulo, ele está 100. Se eu sei que aqui tem 360 e eu quero apenas marcar 50%, o que eu vou fazer? Olha aqui na calculadora, tem 360, você divide por 2, vai dar quanto? 180. Então, se eu botar 180, ele vai me dar 50% desse total aqui. Então, ficou 50, 50. Porque ele tem 180, é a metade. Se eu colocar a metade da metade, quanto que é a metade de 180? 90. Se eu colocar 90, vai dar 1/4. 1, aqui é 2, 3, 4. Então, é a fatia. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa saber, nesse caso aqui, para representar ele, olha só no nosso bloco de notas, 20% de um total. Aqui é o total 10. Mas se lembre que aqui o total dele é 360. E o que a gente vai precisar fazer? A gente só faz 360 vezes 20%. Dá 72. Então, 72 aqui, no end, no final do ângulo aqui, ó, é quanto? Olha só, 72. Então, se eu colocar 72, ele vai me dar o quê? 20% de 360. Então, vamos de novo aqui, ó, 360 vezes 0,20, 72. Então, isso representa 20%. Então, agora a gente já sabe como funciona isso para representar aqui nele, certo? Então, nós vamos montar isso em um botão. Eu clico aqui em parte e escrevo botão. Clico aqui e seleciono. Cliquei aqui. Dou 2 cliques aqui no botão. E o que vai acontecer agora? Eu vou colocar isso aqui, que está aqui, para cá. E eu coloco isso em como? Em forma de variáveis. Então, eu tenho que declarar variáveis. Variáveis o que são? Elas representam na memória, uma posição na memória. Olha só, vou escrever var para dizer que são o quê? Variáveis. Var. E eu vou colocar a mesma coisa lá que eu fiz. Ó, VV atual. Eu escrevo sempre aqui VV para indicar que é uma variável, para mim saber o que é. Atual. E o que? VV total. É sempre essas duas. Mas nós também se lembra que nós temos duas também. Olha aqui qual é que é a outra. Mais 3, né? São duas mais uma que é a porcentagem. VV porcentagem. Porcentagem. E ela é do tipo que? Qual é a natureza dela? Inteira. Inteiro. E o que significa esse inteiro? Que é integer. Vou colocar aqui, ó. Integer. Que são os números, eu estou dizendo que cada um desses aqui, ele representa os números inteiros. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 101, 102,
1003. Então, esses são números inteiros, não são números quebrados. É isso que eu estou dizendo para ele, que essas variáveis são do tipo inteiro. Então, eu venho aqui e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. O que eu vou fazer? A porcentagem, ela vai estar aqui, copiei e colei aqui, 2 pontos igual. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que ele está recebendo algo. 2 pontos igual significa que está recebendo algo. E o que ele está recebendo? Copio aqui, Ctrl V, divido pelo total. Então, a mesma coisa que está lá. Olha só, aquilo mesmo que estava aqui no bloco de notas, eu coloquei ali. Ó. O que eu faço? O atual, que é esse aqui, dividido pelo total. Ó, o total é 10, está aqui. Então, pego o atual e divido pelo total, que vai ser o quê? A minha porcentagem. Ele vai gerar isso aqui, ó. Certo? Muito bem. Então, se lembre que sempre quando... O que eu fiz com 360? 360 vezes 0,20. É assim mesmo. 0,20, porque 0,2 significa 20%. Então, vamos lá. Então, já temos a porcentagem certa. Vamos salvar esse projeto aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu venho aqui na área de trabalho, mas o bom mesmo é você já colocar aqui, ó. Eu sempre salvo meus projetos aqui, ó, em C. Aí eu venho em Márcio, PNP, que é Programar na Prática, e vou criar uma nova pasta com o nome do projeto, que é como funciona o nível do progresso. Vou escrever nível progresso. E eu sempre salvo esse primeiro aqui, ó, Unit 1, ou seja, minha primeira janela, como o main. O que é main? É principal. É só o nome que eu dou. Mas você pode escrever também principal. Também pode ser, não tem problema. Então, vou salvar. E aqui ele me pede outra janela para salvar, que é o quê? O nome do projeto. Nível progresso. Salvei. Muito bem, está salvo. Agora o que eu quero? Que quando eu clicar nesse botão, eu dei 2 cliques nesse botão quando eu coloquei aqui, ele vai mostrar para mim a porcentagem que eu colocar. Então, eu quero que apareça esses 20% aqui, quando eu colocar. Certo? Então, ele está aqui, ó. Aonde que a gente vai trabalhar? No End Angle. Ó, ele já está aos 20%. Eu vou colocar 10, ó, para ficar diferente, para mim saber que ele mudou. Vou salvar, vou dar 2 cliques. Então, o que eu faço? Aquele meu... Esse daqui, que é o meu pai 1, ele tem um nome. Escrevo name. Olha aqui, ó. Pai 1. Copio o nome dele. Coloco aqui, Ctrl V, ponto end angle, ou seja, o ângulo final. Então, ele começa na posição 0 aqui, e eu quero que ele vá no final até onde? Nós vamos dizer para ele, recebe, 2 pontos igual, ele vai estar recebendo um valor. Qual é o valor? Ou seja, sabemos que aqui tem 360 pontos, que é o total. Então, o que a gente faz? 360 vezes o quê? A nossa porcentagem. E ponto e vírgula, que eu digo com esse ponto e vírgula que ele chegou no final do comando. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos dar um F9 ou clicar aqui no Play também. F9 ou clicar no Play para a gente ver o que vai acontecer. Ele me disse que deu 2 erros. Por que deu 2 erros? Porque olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é incompatível um tipo inteiro estendido, ou seja, que aqui ele não pode ser inteiro, porque ele deu um número quebrado, porque ele está dividindo. E aí eu dou 2 pontos e escrevo real. O que é o real? É números quebrados. Aqui é números inteiros. Aqui são números quebrados. Então, aqui o que eu vou fazer? Olha só, o que é? Que número que tinha dado aqui? 2 dividido por 10? 0,2. Então, ele não é um inteiro. O inteiro, 2 é inteiro, 10 é inteiro, mas 0,2 é um número quebrado, do tipo real. Então, ele é 0,2. Quando eu coloco essas barras, barra, é um comentário, só para mim saber o que está acontecendo. E aqui, ele é o quê? Quais são os valores? O 2 e 10. São números inteiros. Então, é bom você anotar isso também, que aí você aprende
o que são números inteiros aqui e o que são números reais. Reais são quebrados. Então, isso é a natureza dessas variáveis. Então, a gente só cria essas variáveis para quê? Porque a gente precisa guardar esses valores na memória do computador para a gente trabalhar. No caso aqui, a gente está guardando para usar aqui, ó. Isso que é a variável. A gente está guardando aqui para colocar aqui, para usar depois. Então, a gente coloca isso na memória do computador. Então, vamos dar um F9, vamos ver o que acontece. Muito bem, então sabemos que aqui ele mostrou que está o quê? Mostrando uma numeração que é diferente de 20%. E eu clico aqui. Ó, não deu certo, ele diminui mais ainda. Por quê? Porque eu não coloquei o quanto que recebe cada uma dessas variáveis. Eu tenho que dizer que é o quê? Você lembra lá o que a gente colocou? Eu tenho que informar para ele. O atual era o 2. E o total é 10. Então, ele tem que receber valores para saber o que a gente está fazendo. Senão, ele pegou e fez ali e não tinha recebido nenhum valor. E já fez direto. Então, vamos de novo no F9. Vamos fazendo por partes para você ir aprendendo junto como funciona isso. Então, ele vai fazer o quê? 2 dividido por 10. Agora eu clico no botão e ele me deu os 20% agora desse meu total. Certo? Muito bem. Então, agora a gente já está aprendendo a trabalhar com a porcentagem, mostrando o nível do progresso em cima aqui desse gráfico. Olha que interessante. E nós vamos mais além. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar um outro tipo de nível de progresso, uma outra apresentação de progresso. Nós vamos usar aqui, ó, em parte você escreve retângulo, você clica aqui e clica aqui. O que nós vamos fazer? Vamos colocar ele aqui, vamos diminuir um pouquinho, e eu seleciono ele, dou um Ctrl C, clico aqui na janela, dou um Ctrl V. Aqui, ó, tem um dentro do outro, tem um fora do outro. Eu vou colocar esse 2 e colocar para dentro do 1. Aí ele já ficou dentro do 1, mas eu vou ter que alinhar esse 2 aqui, ó, na minha propriedade, o que? Align. Venho aqui em Align e coloco ao left. O que eu estou fazendo? Coloquei ele alinhado à esquerda. Aqui tem uma outra questão que eu vou fazer o quê? Eu vou escrever aqui fill, para quê? Para essa cor aqui que está a mesma, só dar uma escurecidinha. Dei 2 cliques ali e baixo um pouquinho, só para dar uma escurecidinha, para a gente ver que é diferente. Como um está dentro do outro e ele está sobre tudo, ele não consegue mostrar a diferença de um do outro. Então, o que eu faço? Apago aqui, escrevo we, para vir na minha propriedade width. E o que acontece aqui? Eu vou colocar 50. Ó, ele tem 50, ele estava 177 e coloquei agora o quê? 50. E o que 50 representa? Aqui é 50 e aqui é 177. 177 é todo. E 50 é essa parte aqui do pixel. Certo? Então aqui está me representando. Muito bem, agora eu quero representar aqui também. E como que a gente faz? A gente vem aqui, ó, vou de volta aqui no botão e eu apenas faço assim, ó. O que eu vou fazer? Eu pego, quem tem que andar é o retângulo 2. Retângulo 2, ponto, a minha propriedade do if. O que eu faço? 2 pontos igual. Eu recebo o quê? Vou receber 360? Não, eu vou receber o 177. Mas o que acontece? Nem sempre ele vai ter o 177. Por quê? Quando eu venho aqui e aumento, ele já não é mais 177. Se eu, por mais que eu aumente aqui o círculo, ele vai sempre ser 360. Mas esse tamanho aqui, ele já aumentou. Então, se eu aumentar, vamos aqui escrever de novo. Ó. Já foi para 193. Então, não pode ser uma referência o tamanho dele de 193 ou 177. Porque se eu mudar, ele vai mudar o tamanho. Então, não posso usar isso como referência. E aqui vai ser sempre 360. Então, o que eu vou usar?
o meu tamanho total de quem? 1. Então, independente de se eu aumentar e diminuir, esse tamanho que for do 1, que tiver selecionado, eu quero que o de dentro mostre o tamanho referente ao total do de fora, que é o 1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou dizer também que o 2, o tamanho do 2 vai receber vezes a minha porcentagem. Então, eu só copio e colo aqui. E o que eu faço? Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Vamos clicar no F9 para ver o que acontece agora. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Muito bem. Veja que mudou aqui, ó. Mudou os dois. Então, foi para 20%. Então, essa minha barra também já está funcionando. Olha que legal. Agora, para incrementar um pouquinho mais, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em parte, escrevo label, para me mostrar mais ainda. Ó, label, clico aqui. Esse meu label 1, o que ele vai ser? Eu vou colocar ele aqui no meio e aqui no meio para mostrar a minha referência de quantos por cento, para mostrar a minha posição atual e do total. Então, o que eu faço? Primeiro disso, eu vou escrever aqui text para mudar um pouquinho ele, para me chamar mais atenção. Vou colocar ele como negrito e vou colocar como 18. Dou um OK. Tudo bem. Aqui no text, ele está label 1. Vou escrever 0, como se nada tivesse acontecido ainda. E aqui, o que eu faço? No alinhamento horizontal, clico aqui e vou colocar centro. Tudo bem, está aqui. Agora, o que eu faço? Eu vou arrastar ele para dentro do meu círculo. Ó, foi para dentro do meu círculo, mas está desalinhado. E eu venho aqui em Align e coloco o quê? Centro. Ó, aqui, Center. Está lá, no centro. Agora eu quero que ele mostre para mim a referência do que eu quero. Para mim mostrar a referência, eu tenho que dar 2 cliques aqui no button e aí eu escrevo aqui. Olha como é simples fazer isso. Eu chego aqui e escrevo para ele que esse meu label 1.text, que é o texto que eu quero que apareça no texto, apareça o quê? 2 pontos, igual. Eu quero que ele apareça a minha quantidade atual. Então, como é que funciona isso? Eu quero que ele mostre para mim. Aqui, VV atual, certo? Aqui, como é um texto, texto é do tipo string e atual é do tipo inteiro. Então, eles não conseguem se enxergar, porque um é número e outro é texto. Então, tem que colocar aqui, ó, .to string. Então, eu pego o valor que está aqui de número e coloco e digo para ele ser uma string para conseguir ler aqui. O que eu faço? Aqui ele está dizendo, olha só, está aqui o nosso valor atual e eu vou colocar mais, para quê? Porque vai vir mais outra informação, aspas simples, dizendo que vai entrar um texto. Sempre quando eu uso aspas simples, eu estou informando que vai entrar mais outro texto para apresentar. Então, eu poderia escrever Márcio aqui, que ia aparecer escrito Márcio lá dentro daquele label. Mas não, eu vou colocar uma barra, só para separar. E coloco de novo aspas simples no final para encerrar, que não vai ter mais texto. Mas, para juntar mais alguma outra coisa. O que eu quero juntar? Vou copiar aqui, ó, Ctrl C, lá no final dou um Ctrl V. E ponto e vírgula para encerrar essa linha aqui. Aqui está atual, eu quero colocar o quê? Copiar aqui, total, Ctrl V. Então, ele vai me mostrar de quanto a quanto que tem o view progresso. Mas eu também quero mostrar uma outra coisa, a porcentagem que está. E o que eu faço? Copio a porcentagem, Ctrl C, e eu quero que ele me mostre aqui no começo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês um outro comando, que é abre e fecha parênteses. Vou colocar um mais, para dizer que vai ter mais informações para cá. Então, eu vou colocar aqui, ó, format float. O que é isso aqui? Eu vou formatar o que? O float, que é o que? É o real. Que ele é do tipo do quebrado aqui, né? Que é real. O float ele é do tipo real também. Vou formatar ele para que me apareça num formato string que ele consiga ler aqui. Aí, para isso, eu digo como é que eu quero formatar ele. Então, ele vai aparecer para mim assim, ó.
0,2, mas eu quero que apareça 20%, eu quero que apareça assim, certo? E como é que eu faço isso para aparecer assim? Então, tem que usar o format float. E aqui eu vou usar o quê? Aspas simples, para indicar um texto. Eu vou formatar ele conforme o quê? Um inteiro. Eu quero que ele intere isso aqui, ó. Que ele me apareça apenas 20. E não, por exemplo, 20,01 ou 20,10, ou quando tiver assim também 001 ou 0005. Eu não quero que mostre tudo isso, só quero que me mostre 20%, independente de quanto, se é quebrado ou não, ou ele arredonde para um 21%. Eu quero que ele faça isso, então eu uso esse aqui. Se eu quisesse que ele me mostrasse os quebrados, eu colocava .00, aí ele ia me mostrar 20,01, por exemplo, quando tem muito quebrado. Então, eu só quero que ele me mostre isso. Então, essa é a formatação dele, que eu quero que ele me mostre. Vírgula, o quê? Copiei aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Essa porcentagem eu quero que me apareça assim. Também quero colocar mais alguma coisa escrita, mas isso é a escrita fixa que vai aparecer. Aspas simples. O que eu quero que apareça? Porcentagem, espaço, para dar espaço para a próxima informação que vai vir, para não ficar tudo junto. Então aqui vai vir porcentagem. Bom, eu vou dar um F9, vamos ver como é que fica isso. Vamos ver na prática agora o que ficou esse monte de informação aqui. Então eu venho aqui, olha só, tá aqui nessa posição, clico, ó, tá 0 ali, e clico no botão. 0% de 2 e 10, 2 de 10. Aqui ele deu certo, realmente é 2 de 10, porque, vamos colocar para o lado, o atual é 2 e o total é 10, 2 de 10 deu certo. Mas a porcentagem não deu, por quê? Porque aqui ele está me mostrando 0,2, esse VV porcentagem ele é 0,2, por quê? 360 vezes 0,2 vai dar o quê? Os 20% certinho. Olha só, para a gente fazer 100 porcentagem, eu quero fazer vezes 360 vezes 20%. É 20 dividido por 100. Vai dar 0,2. Aí eu faço 360 vezes 0,2. Ele já vai me dar certinho ali o que precisa. Então ele já está na maneira certa. 0,2, que é 20%. Mas para mim colocar como que tem que ser mesmo para apresentar isso aqui para quem vê na tela, então tem que fazer a porcentagem vezes 100. Ele não mostrou aqui porque eu falei para ele mostrar só o que é inteiro. Então ele só vai mostrar o que está depois da vírgula, que no caso é o 0, e ele mostrou certo, porque é 0,2. Ele só mostrou o 0. Por isso que ele mostrou somente o 0, só que está depois da vírgula. Agora eu fiz vezes 100, então ele vai estar assim, ó, 0,20 vezes 100, vai estar 20. Então agora ele vai mostrar 20. Vamos ver se é isso mesmo, vamos clicar em F9. E vamos clicar aqui no botão. Ó, 20%, 2 de 10. Muito bem, já está apresentando legal para nós. Agora já está mostrando melhor. Vamos agora colocar de 100. Tá? Estou com um livro de 100 páginas, li 2 apenas. F9. O que ele vai mostrar? Olha só. 2%. Ou seja, li 2 páginas de 100 e representou isso aqui nesses gráficos. Olha que interessante, fica muito legal. Para mim fazer o mesmo para cá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que centralizar esse aqui dentro dele. Como eu posso só centralizar dentro desse aqui ou dentro desse aqui, eu tenho que colocar um layout. Escrevo aqui, ó, empate, escrevo layout, seleciono o layout, coloco aqui. Aumento ele um pouquinho e vou colocar eles aqui dentro. Por quê? Porque eu copio esse aqui e Ctrl V dentro dele. O que eu fiz? Copiei Ctrl C aqui, esse meu label, selecionei o meu layout e cliquei em Ctrl V. Ele colou aqui dentro. Ó, centralizou. Aqui ele centraliza. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Clico aqui, nesse meu maior, Ctrl X para recortar, seleciono o meu layout e Ctrl V. Ó, ele colocou aqui para dentro. O que eu vou fazer agora? Ele está aqui dentro do meu layout e tem o label. Ó, eu pego aqui o meu label, dou um Ctrl X, seleciono de novo o layout e dou um Ctrl V, para que ele fique em cima dele. Certo? Agora ele ficou em cima. Aqui eu clico nele também e eu posso colocar o align dele
ao client. Olha só o que acontece. Agora ele se organizou, ficou certinho o tamanho do layout. Clico no layout aqui, ó, dou um clique aqui na bolinha. Com o Shift selecionado, clicado aqui, eu vou colocando para cima para ele diminuir um pouquinho. Tudo bem, agora ele já aparece. Esse label aqui, ele tem um nome, ó, é label 2. Se eu escrever aqui name, ele aparece label 2 aqui também. O que eu vou fazer? O label 2, olha que legal. Se eu apenas copiar essa linha, Ctrl C, dá um Enter embaixo, Ctrl V, e aqui substituir label 1 por 2, ele vai fazer a mesma função que está aqui já copiado. Mas para não ter que repetir tudo isso aqui, quando eu precisar alterar, altero só o de cima, eu só coloco para ele copiar o quê? Receber o quem? Receber o mesmo texto que está no label 1. Só copiei e coloquei ele aqui, ó. Ele vai receber o que está escrito no label 1. Ctrl S para salvar, F9. Vamos ver o que vai acontecer agora? Clico no meu botão, olha só que legal, nos dois aparece a mesma informação. Eu posso fazer em mais uma maneira de gráfico isso? Sim, também dá para fazer. Então aqui a gente tem o formato de pizza, né, de círculo. Aqui a gente tem o formato de barra na horizontal. Mas eu também consigo fazer o quê? Na vertical. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele de pé. Como é que a gente vai levantar ele? A gente clica aqui, tá? Ó, na estrutura, seleciona Layout. O que eu vou fazer? Clico aqui na bolinha para certificar que ele realmente está selecionado. Seleciono Ctrl, aperto C para copiar. Ctrl C. Clico aqui na minha janela, ó, cliquei aqui, e Ctrl V. Ó, o que ele fez? Ele criou a mesma coisa, só que os mesmos componentes, só duplicou eles. Fez a mesma cópia. Ó. O que eu vou fazer? Clico aqui na bolinha, seguro o Ctrl e vou colocando para baixo, para ele afastar. Tudo bem. O que eu vou chegar nele aqui e fazer? Com ele selecionado, eu clico aqui e escrevo Rotation, ó, a rotação do ângulo. E eu vou colocar 270. Ó, ficou de pé. Olha que interessante. Agora eu clico aqui na bolinha, sempre com o layout aqui, ó, selecionado. Cuide para não selecionar o outro componente dentro dele. Seguro o Ctrl e vou colocar lá para o lado. Ó. Ele está indo lá para o lado. Vamos colocar lá para o lado, com o Ctrl selecionado, e eu estou apertando na seta. Estou colocando lá para o lado. Quero colocar lá para o lado da minha pizza. Ó, vai indo para o lado. E vai colocando lá. Esse outro aqui, ó, esse é meu layout 1. Clico aqui. Vamos colocar ele aonde? Mais para cima. Ó. Seguro o Ctrl e ele vai subindo. Aí, se você quiser fazer mais rápido, você vê aqui aonde que está movimentando. Position. Sempre quando a gente faz o eixo X e o Y, você vai indo para cima, olha lá, está diminuindo. Se eu colocar 0 aqui, ó, no Y, o que vai acontecer? Ele vai lá bem para cima. Vamos colocar no 10 aqui para baixar um pouquinho. Então você pode mexer na posição do eixo Y e X. Ó, o X, se eu colocar 50, olha lá onde é que ele foi. Se eu colocar 5 de volta, ele volta para cá. Então a pizza aqui, eu já vou colocar ela aqui, clicar e segurar aqui embaixo, vou colocar ela aqui, ó. A gente pode aumentar pelo tamanho certo aqui, ó, para deixar um tamanho certo. Ou diminuir um pouquinho para colocar o outro ao lado aqui. Mas o importante aqui, ó, se você mexeu, você entra sempre no size aqui. E ó, tá 150 por 169. Vamos colocar 170 por 170 para se alinhar. Aí ele fica o tamanho certinho. Vou salvar. E aqui eu posso clicar e segurar. Clicar. Ó, eu não consigo movimentar ele. O que eu tenho que fazer? Tem que ver aqui, ó. Clico aqui. Clico aqui na bolinha. E vou colocando aqui com Ctrl. Ou usando no eixo X. Vou descer um pouquinho. Bem. Ctrl S. Vamos clicar no F9 para ver o que acontece. Para ver se continua funcionando. Ó, vou clicar. Aí, legal. Viu que não movimentou esse? Só copiando não basta. Aqui está trabalhando. E nos outros não? Vamos entrar, 2 cliques aqui no botão.
que eu tenho que fazer? Ó, aqui faltou um ponto e vírgula. Eu tenho que fazer a mesma coisa. O que eu tenho que copiar? Uma das coisas mais certas. Tem que saber qual é o nome desse meu label. Clico aqui, venho aqui na estrutura, quem é que está selecionado? O 3. Ele é o label 3. Então, o label 3, eu quero fazer a mesma coisa que o label 2. Aí eu só troco por label 3, que ele vai receber quem? O label 1, que está escrito lá. E eu tenho aqui esse meu retângulo, aqui, ó, que ele tem que se movimentar, ele tem que crescer. Qual é que é o nome dele para crescer? É o retângulo 4. Então, eu venho aqui, retângulo. Ó, eu tenho que definir também para ele o mesmo que está aqui, ó. Então, eu venho aqui, retângulo 4, vai receber o retângulo. Qual é o nome desse meu retângulo? Olha aqui, ó. Cliquei e selecionei, retângulo 3. O total, o tamanho total dele, do 3, vezes a porcentagem. Ctrl S, F9. Vamos ver se vai funcionar? E eu clico aqui no botão. Aí, 20% também. Então, você consegue apresentar de várias formas isso. Então, é assim que funciona. Mas vamos começar agora a fazer isso com uma base de dados. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vou colocar aqui meu botão. Certo? Vou deixar aqui ao lado mesmo. Vamos aumentar um pouco ele. Nós podemos dar vida para ele real, né? Vamos primeiro aqui, o que a gente vai fazer? Vamos salvar, que agora a gente vai começar algumas outras coisas. Vamos dar vida para ele, vamos colocar dados, informações reais, como que se comporta no mundo real. Uma vez que você já aprendeu agora nós vamos aprender como é que funciona isso no mundo real, com base de dados reais. Então, que a gente usou um exemplo de livro. Li 2 páginas de um livro que tem 100 páginas no total, de 10 páginas no total. Então, a gente consegue ver a porcentagem. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou mudar um pouquinho as cores aqui, tá? Vamos mudar a cor desse fundo. Vamos colocar aqui, ó, uma cor mais escura, para chamar mais atenção. Então, venho aqui, clico na imagem, na tela, e escrevo fio. Aumento um pouquinho. Aqui está dizendo a cor, eu dou 2 cliques, pode dar 2 cliques, ou simplesmente selecionar a cor por aqui, ó. E vou colocar uma cor aqui, o black mesmo. Vamos colocar o black. E aqui no Kind eu vou colocar o quê? Sólido. Ó, ficou preto. Maravilha. Então agora nós vamos colocar algumas outras cores para chamar mais atenção mesmo, né? Uma coisa aqui que a gente vai fazer aqui, a gente vai selecionar o retângulo, a gente vai usar a opção Stroke dele. Eu vou tirar. Thickness, eu vou colocar 0. Aqui também, desse meu pai aqui, deixa eu ver se o pai está selecionado para não clicar errado. E aqui eu vou colocar também o stroke dele. Venho aqui e coloco no thickness 0, certo? Olha aqui a opção stroke. Vem aqui, thickness. Deixei 0. Uma outra coisa aqui também, escrevo stroke. Ó, o stroke aqui veio e o thickness 0. Muito bem, tá aqui. Podemos mudar a cor dele, né? O que você acha? Podemos. Assim já começou a ficar dar uma outra visão. O que a gente pode fazer? A gente pode deixar a mesma ou fazer uma alteração nele. Vamos ver como é que fica assim. F9. E eu clico no quê? Vou trazer mais para cá porque está confundindo com a tela de trás. Ó. Legal. Olha só, já fica dando um outro. Vamos colocar um valor maior para a gente ver como que se comporta. Vamos colocar 70. Você leu 70 páginas de um livro de 100 páginas. F9. Clico aqui em button. Olha só. 70%, aqui 70%, 70%. Tá um pouco ruim de visualizar, né? Vamos colocar uma outra cor. Vou colocar um laranja mesmo. Vamos colocar um laranja mais escuro no fundo. A gente vem, para isso a gente vem em fio também. E aqui a gente seleciona ó, a cor. A gente pode colocar essa cor aqui, ó, um vermelho escuro.
E aqui do meu objeto Pi, eu venho também em Fill, dou 2 cliques. Mas antes disso, eu copio essa cor aqui do meu círculo, ó, em Fill, para pegar o mesmo padrão. E seleciono aqui, ó, meu Pi, ou seleciono por aqui também, escrevo Fill, 2 cliques. Não precisa dar 2 cliques, eu clico nele aqui em Pi, escrevo Fill, vamos de novo, Fill, dou clique aqui e Ctrl V. Ó, ficou a mesma cor. O que eu vou fazer? Dar 2 cliques aqui para diminuir um pouquinho. Ó. Vou subir um pouquinho para deixar mais claro. Ó, ficou mais claro. Vou subir mais um pouquinho para dar uma diferença. Ok. Aí, ó. Olha que legal que já está ficando. Tudo bem, o que a gente vai fazer? Aqui a gente clica aqui no Circle, que ele é a nossa referência. Vamos fazer o mesmo para os outros. Em Fill, ó, Color, Ctrl C. Então a base vai ser sempre essa cor, vou colocar. Você pode também fazer diferente. Fill, dou um clique aqui, Ctrl V. Aqui clico também na base. Ó, clicou no label, tem que ser na base. Cliquei agora na base. Sempre certifique aqui, ó. Retângulo 3, que é a base. Desse aqui é o retângulo 3. Venho em Fill também, dou um Ctrl V. Aí. Aqui a gente vai copiar também a mesma cor. De quem? De nosso Pi. Fill. Entro aqui, Ctrl C. Clico aqui, nesse meu menor. Fill. Ctrl V. Aqui, clico aqui, ó. Fill. Viu como vai ficando mais prático? Clico aqui, Ctrl V, certo? Ctrl S para salvar, F9 agora para executar e vamos ver o que vai acontecer. Clico aqui, olha aí que show que tá ficando. Já dá para sentir uma diferença? Olha só. E você pode fazer ainda outras, tem muitas outras propriedades que a gente pode mexer que vai dar uma diferença bem legal. Olha só, já está mostrando uma barra de progresso. Então é assim que funciona a barra de progresso. Uma coisa muito legal que a gente pode usar é com os dados. Como funciona isso no mundo real dos dados? Então agora eu vou mostrar aqui uma base de dados exemplo. Aqui tem base de dados exemplo que a gente vai usar. Só a fins de exemplo mesmo. Como funciona isso no mundo real? Então você vem aqui e escreve, ó, fd, que aí ele vai me trazer os componentes do FireDeck. Que o que é? São os componentes de conexões às bases de dados, que aqui a gente vai trabalhar com bases de dados agora. Tá? É algo bem simples, fica bem tranquilo que isso aí você com 2 cliques, aí 3 cliques já está conectado ao banco de dados, é bem simples. Você clica aqui no FD Connection, quem é meu FD Connection? O FD Connection é o que vai me fazer a conexão com uma base de dados. Então uma base de dados nada mais é do que dados, informações que estão guardados. É simplesmente isso, ou seja, um banco. Imagine lá um banco financeiro, um banco de dinheiro. O que tem dentro do banco? Dinheiro. E o que tem dentro do banco de dados? Dados, informações. Você dá 2 cliques aqui nesse FD Connection, dou 2 cliques nele, e aqui eu vou selecionar uma base de dados aqui que tem de exemplo, lá de conexões de exemplo. Vou colocar o DBDemos, tá? Que são a base de dados. O que é DBDemos? Database Demos, ou seja, demos de demonstrações, DB de database de banco de dados de demonstrações. Clico aqui em teste para ver se está ok. Só dou um ok aqui, que não precisa de usuário e senha, já está aberto. Ó, conexão estabelecida com sucesso. Ok. Você dá um ok aqui. Para ele não ficar me pedindo toda hora a confirmação de se quer realmente conectar, aqui em Login Prompt eu coloco falso, que aí não fica pedindo aquele usuário e senha sempre. Então, ele já está conectado à base de dados. O que eu faço agora? Eu vou usar aqui, ó, fd table. fd table, que eu vou fazer o quê? Conexão à base de dados de uma tabela. E o que é uma tabela? Dentro desses bancos de dados tem tabelas. E essas tabelas têm informações. Então, aqui, ó, cliquei aqui, fd table, cliquei lá e cliquei aqui, ele trouxe para mim. E agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, dou um clique seguro. Olha essa propriedade do connection dele. Aqui nas propriedades, se já está esse aqui, o FD Connection, porque esse componente FD Table vai se conectar ao FD Connection. Aqui vai ser a tabela e aqui a conexão com o banco de dados. Então, se não tiver, você só clica aqui e seleciona ele, do jeito que está aqui. E você tem aqui a outra propriedade, que é a Table Name. Aqui é que você vai selecionar a tabela que você vai trabalhar. Então, por exemplo, se a gente usar Country,
uma coisa muito importante que aqui, ó, a gente vai ter, ó, conectado true, tá verdadeiro. Aqui ele está ativo falso, você deixa true. Agora ele está ok, já carregou os dados da tabela aqui, da tabela o quê? Country. Já está ok. Ó, tabela country. Então a gente quer mostrar esses dados aqui, quer apresentar na tela. Então existem várias maneiras para você fazer isso aí. Eu vou usar aqui a mais prática para você entender. Você vai usar o quê? Um grid. Você clica, escreve grid aqui, clica aqui no grid e clica aqui. Nós vamos alinhar ele ao bottom, porque é abaixo, ó. Primeira opção. Aí você aumenta um pouquinho aqui. Vamos aumentar. Colocar eles aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente visualizar eles. E o que a gente vai fazer agora? Vai apresentar os dados aqui. Para isso, a gente clica no botão direito do mouse aqui em cima do grid e a gente vem aqui no bind, na visualização dele. E o que a gente faz agora? Tá aqui, ó, o FD Table. A gente vai clicar aqui e selecionar quem? O nosso grid. Então eu clico com a seta esquerda do mouse aqui, clico, seguro e arrasto aqui para dentro do grid. Solto. Ele fez o quê? A conexão de todos os campos para o grid. Vou fechar aqui e aqui ele já me trouxe, ó. Já trouxe todas as informações que são dados de teste, tá? Não são os dados reais aqui porque é somente para teste. Então, está conectado à nossa tabela. Já está funcionando. O que a gente pode fazer também? A gente pode botar aqui, ó, Navigator. Aqui, ó, clica aqui e clica aqui. O que é o Navigator? Exatamente isso, é para você navegar entre os dados. Clicar aqui, segurar e arrastar um pouquinho para baixo, para a gente colocar ele aqui, ó. Certo? A gente bota, vamos colocar o botão aqui do lado dele. Isso, muito bem. Então aqui, ó, você verifica a propriedade dele. Aqui, ó, Data Source. Você clica aqui na flechinha com ele clicado e seleciona aqui o Bind, ó, que ele vai conectar aqui para você navegar nesses dados aqui. Então, selecione aqui o grid. Aqui nós vamos usar aqui em Options. Ó. Se estiver fechado aqui, você clica aqui na setinha, ele vai abrir. E aqui nós vamos colocar aqui para selecionar melhor. Ó. All Select, ou seja, a linha selecionada. Ele vai mostrar a linha selecionada. Ó. Alternativa das linhas, que aí ele mostra um pouco zebrado para separar as linhas. Só esses dois. Alternativo das linhas e o Row Select, para mostrar o que está selecionado. Muito bem, então aqui são os dados reais. Vou salvar aqui. São os dados reais que estão apresentando para mim. O que eu quero que ele mostre? Sempre quando eu estiver selecionando aqui no meu grid ou aqui no meu navegador, o que vai acontecer? Eu vou estar trabalhando nesse componente que são os dados da tabela. Então, qual é que é o nome desse componente? Vamos aqui, ó, escreva aqui name fdTable. E o que acontece? Esse fdTable, eu venho aqui no botão 1, e eu vou dizer que o meu atual, eu dou um Ctrl V, é o ponto recno. O que é o recno? É o número do registro que está selecionado. É o número do registro que está selecionado. Esse aqui é o registro 1. Se eu clicar, está selecionado aqui 1. Se eu clicar aqui, vai ser o 3 no momento de execução. Então, esse é o número do registro selecionado. O que eu faço? Copio aqui, Ctrl C, tiro o 100, Ctrl V. Total. O que é o total? Record count. Esse é o meu total. Então, agora, eu estou trabalhando com os dados da tabela. Vou clicar no F9 para ver o que está acontecendo. Tudo bem, está tudo zerado. Eu clico aqui no meu botão, vou colocar aqui para o lado, ó, o botão. Ó, ele me disse que eu estou na posição 1 de 18. Isso é 6%, porque está selecionado aqui. Mas se eu clicar aqui, é o 2. Vou clicar no botão, é 11%, porque é o 2 de 18. Por que isso, Márcio? Vamos aqui na calculadora. Se eu pegar 2 dividido por 18, dá igual a
11, são 11%. Então, por isso que ele me mostra. Se eu vim aqui em Cuba, clicar em Button, 39%, porque 7 diz 18. Também posso usar o navegador, ó. Próximo registro, ó, 44. Próximo, 50. Próximo, olha só, ele está avançando. Vou lá para o último, aqui. Cliquei, 100%. Voltei 1. 94. Clicar no anterior, 89. Vou para o primeiro. Botão, ó, 6%. Olha que legal, agora ele já está movimentando. Olha só que interessante. Botão, ó, tá aumentando. Agora eu quero fazer uma outra coisa lá muito legal. Que eu quero, em vez de clicar no botão toda hora, eu quero que quando eu movimentar aqui, eu já consigo que ele vá se alterando sozinho aqui, as porcentagens, sem ter que ficar clicando no botão. Para isso, a gente tem a forma mais correta para a gente trabalhar é criando, em vez de clicar orientado aqui ao botão, o que é isso? Eu estou orientado ao botão, porque sempre quando eu fizer qualquer modificação, eu tenho que ir lá e clicar no botão para fazer isso aqui funcionar. Isso aqui é um procedimento, uma procedure. Eu posso criar uma procedure e escrever dentro do botão essa procedure e aonde outros lugares eu querer, sempre quando eu querer saber a porcentagem que foi movimentada. Então eu posso criar uma procedure própria para colocar aqui dentro do botão. Mas também eu vou colocar aqui de uma maneira bem simples para você entender que vai acontecer a mesma coisa. Aqui, ó, qual é que é o nome desse componente? Vou aqui no name do meu botão, é button, Ctrl C, vou copiar ele. O que eu quero fazer? Se lembra aqui na minha tabela? Sempre quando for movimentado, eu venho aqui em eventos e venho na propriedade After Scroll. Ou seja, sempre que movimentar em registros, o que vai acontecer? Dou 2 cliques aqui, dá um espaço, Ctrl V. Abre parênteses, fecha parênteses, escrevo self. Para ele fazer o que está dentro do botão. Vamos ver como fica, F9. Sempre quando eu movimento agora, ó, eu clico, ele está dando um on-click lá no botão. É a mesma. Aquele é o comando para mim clicar quando eu mexo nos registros. Olha só que legal. Vou clicar aqui com a seta do teclado, a seta do teclado para baixo, olha só. Até chegar a 100%, chegou no último registro. Vou voltando, olha só que legal. Ele vai fazendo a movimentação. Vou de volta, olha só. Ele sempre vai clicando no botão. Vou indo aqui através do meu navegador, ó, próximo, clicando para o último também. Vou voltar para o primeiro, ó, sempre, ó, vai fazendo isso aqui. Cuide para não clicar aqui no menos, que ele vai deletar esse registro aqui da tabela, né, e o mais vai inserir. Trabalhe só com isso aqui para você usar de exemplo. Se eu clicar aqui e clicar no botão, agora não vai fazer mais nada, por quê? Porque ele já clicou no botão quando eu mexi no registro. Certo, pessoal? Espero que isso aí tenha ajudado vocês, porque isso aqui ajuda muito quando a gente está fazendo os projetos e quer mostrar o progresso, o nível do progresso que está acontecendo. Não faz o usuário do software ficar te esperando. O que está acontecendo lá que eu não sei? Fica travado o sistema e não sabe o que acontece. Aí ele vai mostrando a porcentagem que você está navegando ou a porcentagem que está lendo os registros no seu sistema. Certo? Valeu!